agora, ó Pai, utilizado por Ti para ser boca Tua e falar aquilo que o nosso coração precisa. Que a palavra pregada chegue e encontre repouso e moradia no nosso coração, para não pecarmos contra Ti e para sermos fiéis ao Teu Filho e termos alegria nele, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Pai do Senhor a todos, boa noite. E abram suas Bíblias, livro de Salmos, Salmo de número 36. Salmo de número 36. Pedir novamente licença aos irmãos. É um pouco chato falar com ela. Meus irmãos, Salmo de número 36. Diz o seguinte, abriram? Amém, né? 36. Diz o seguinte, palavra de Deus. Há no coração a voz da transgressão, Deus diante de seus olhos, porque a transgressão ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz. Continua a benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, não me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém, irmãos? O livro de Salmos, é bom sempre refrescar a memória da igreja. É um livro composto por orações e louvores. O livro de Salmos, ele é bastante didático no que se refere à adoração a Deus e como nós devemos se expressar para com esse Deus que nós adoramos e glorificamos. Não só aqui, no templo, mas fora dele também, por meio de tudo aquilo que nós falamos e fazemos. E quando nós lemos, por exemplo, os Salmos, é comum nós se depararmos com esse tipo de salmo, que é basicamente um salmo sapiencial, uma literatura sapiencial. Normalmente isso acontece quando o salmista ele vai falar do justo, do ímpio, e como essas duas figuras, por exemplo, procedem em seu viver, principalmente para com Deus, certo? Então, o Salmo 36, ele não foge muito disso, basicamente, certo? Mas é bom notarmos que o Salmo 36, ele tem um destinatário e ele tem um autor. O autor do Salmo 36 é Davi. Se você observar bem, você vai ver acima do versículo 1 a seguinte descrição: de Davi, servo do Senhor, e o destinatário ao mestre de canto, que era basicamente o dirigente dos cantores
levitas, que serviam no templo. Então, esse salmo foi composto por Davi e destinado a esse mestre de canto, ou, em algumas Bíblias, tem cantor-mó, certo? Como falei, segue o estilo da literatura sapiencial, que tem como objetivo, né, ensinar o crente, né, ensinar o servo de Deus a levar uma vida piedosa diante do seu Senhor, certo? Tem muitas semelhanças também com o Salmo de número 37, é um pouco mais extenso, mas também traz a mesma ideia, certo? O salmista, ele poderia muito bem começar esse salmo fazendo aquilo que ele fez, por exemplo, no Salmo 1. Quando nós lemos o Salmo de número 1, vemos Davi fazendo o contraste da vida do ímpio, do proceder do ímpio, do caminhar do ímpio e do caminhar de uma pessoa justa. E ele fala, né, os mananciais de bênçãos que a pessoa justa, ao andar na presença do Senhor, conquista, consegue, e o destino cruel dos ímpios, no último versículo. E aqui é um pouco diferente, né? Quando nós começarmos aqui a ver versículo por versículo, nós vamos chegar em um ponto que é característico também dos salmos, né? Quando ele chega a um determinado ponto, observar que ele praticamente é de difícil interpretação. Mas aqui ele vai fazer um contraste, sim. Fazer não só um contraste, mas o contraste. Os irmãos não se espantem quando eu... Mas ele vai fazer o contraste. Ele não vai usar a figura do ímpio, ele vai usar outra. E isso nós vamos descobrir à medida que nós vamos observar aqui versículo, verso por verso, versículo por versículo. Eu também nos permitir, certo? Nota que no versículo 1, o salmista dá da seguinte forma: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus nos seus olhos. Certo? O salmista começa a falar do ímpio, mas fala o que há no coração do ímpio. O que é que há no coração do ímpio? A voz chamada transgressão. A voz chamada transgressão. Ele vai começar a descrever o ímpio, irmãos, no versículo 2, 3 e 4. E você vai estranhar muitas das vezes, porque ele vai usar aqui um linguajar pesado, um linguajar, digamos, que é desafiador, mas que retrata bem o ímpio, certo? Trata bem o ímpio. A transgressão, sentido, por exemplo, se refere a um ato de rebelião contra Deus, certo? A transgressão que clama no coração de uma pessoa ímpia, que clama a Deus. Nós sabemos muito bem que transgressão também é resultado do pecado pecaminosa que habita o coração dessa pessoa ímpia, certo? Nós sabemos muito que a transgressão, a desobediência à lei de Deus, e é basicamente isso, que mais à frente nós vamos ver o apóstolo João, ele vai falar sobre a carta, no capítulo 3, versículo 4, ele fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este ímpio, ele escuta a voz da transgressão em seu coração. Em outras traduções, a NVI, por exemplo, dá ao meditar do próprio salmista a respeito do que se passa no coração, ou até mesmo, já a Ara fala que é no coração do ímpio,
ecoa a voz da transgressão. Isso faz todo sentido com o que diz. Porque a transgressão seus olhos. A transgressão a seus olhos. Lisonjeia a seus olhos. Há de ser descoberta como e alta ilusão. Lisonjear tem muito a ver com algo interessante na vida daquele que anda distante de Deus, daquele que anda afastado de seu Criador, na vida daquele que não, né? Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. E lhe diz o quê? Sua iniquidade não há de ser descoberta. Louvado. Não há de ser descoberta e nem detestada. Você nota que a situação dele vai piorando a cada estrofe, a cada parágrafo, a cada linha que o salmista ele começa a relatar e a falar deste, né? Além de lisonjear, de fazer elogios, com vis interesses, vai também dizer que a iniquidade dele, a constância dele no pecado, no erro, na transgressão, não há de ser descoberta e nem detestada. Certo e errado são conceitos ao seu estilo de vida. Certo? E o cúmulo de tudo isso, irmãos, é o versículo de número 4. De toda essa maldade que Davi observa. Talvez você olhe para um texto desse e fale o seguinte: mas é exagero de Davi. Será que Davi tem convicção do que está falando? Será que Davi ele está observando bem a coisa? Aí lá vai você pegar um texto desse e fazer uma comparação, por exemplo, com o seu amigo que você ama muito, mas que não conhece a Deus, mas a qual você considera bom, um homem justo, uma pessoa boa. Só porque você esqueceu de um detalhe. Davi, ele não está observando a questão concreta da coisa. A análise que Davi está fazendo. O coração sujo, o coração fraudulento, o coração que adora ouvir a voz da transgressão. Quando ele escuta a voz da transgressão, é como se ele estivesse ouvindo Beethoven. É como se ele estivesse ouvindo o som, porque é atraente. E o seu coração sempre há de se inclinar e de se voltar para essa voz, a voz da transgressão. Davi olha para o coração, ele vai direto ao ponto. Certo? Ele não diz que o ímpio se corrompe porque aprendeu a se corromper. Ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao coração. E aqui não foge nem um pouco, irmãos, da narrativa bíblica a respeito da vontade caída do homem, que reside principalmente em seu coração. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 15 de Mateus, vemos Jesus responder aos fariseus de forma muito apropriada, eles criticando os discípulos porque os discípulos não lavavam as mãos, não seguiam os ritos judaicos. Jesus olha para aquele povo que está diante dele e fala o seguinte: olha, quero dizer algo a vocês, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Mais adiante, os discípulos pedem uma explicação, porque quando Jesus declara isso, os fariseus ficam revoltados, se escandalizaram. Essas foram as palavras, né, que os discípulos de Jesus falaram a ele. E ali eles pedem uma explicação do que Jesus disse. E Jesus chega para os discípulos e falou: vocês não entenderam ainda. O que sai do coração é o que contamina o homem. O que entra vai para o lugar escuso. Mas o que contamina é o que sai do seu coração. E ele vai começar a falar o que tem no coração do homem: prostituição, adultério, homicídios. Uma lista enorme
de pecados, de dolos, que nem foram consumados, mas que estão em potencial no coração de um pecador. Faz todo sentido o que Davi está dizendo e falando aqui, porque ele começa a partir do ponto central. Faz todo sentido quando ele começa a descrever o ímpio de forma tão torta, de forma tão hostil, de forma tão maldosa, e que o ápice de tudo isso se dá no versículo de número 4. Olha só o que acontece. O que o ímpio faz no seu leito? No seu leito, maquina a perversidade. Deteste tudo aquilo que o salmista Davi falou nos versículos 2, nos versículos 3, no versículo 1. Perversidade. Perversidade. Vai dormir, irmão, e nem cogita a possibilidade da existência de um Deus, porque não há temor no seu coração. O que vai totalmente contrário, por exemplo, aquilo que o autor de Provérbios falou, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Totalmente contrário. Por ele não ter temor, ele é tudo isso e faz tudo isso. Ele anda de mão dada com o mal. O apóstolo Paulo, ao falar da depravação humana, no capítulo 3, ele dá um verdadeiro raio-x. É um homem. E ele cita essa parte, a parte B do versículo 1. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso no capítulo 3 de Romanos. Como resultado de tudo aquilo que o homem é, de tudo aquilo que o ímpio é, de tudo aquilo que aquele que vive sem Deus e aquele que não foi alcançado pela sua graça é. Nós também não estamos isentos disso, não. Nós sabemos muito bem que nós somos pecadores. Se dermos ouvido à voz da transgressão, nós vamos pecar. Mas nós temos um Deus misericordioso que veio até nós de forma amorosa, de forma graciosa, soberana. E que nos libertou do pecado, da operação do erro, para que nós vivêssemos em santidade. Mas mesmo assim estamos sujeitos a cair no mesmo dolo deste ímpio perverso. Da lógica do texto, ele poderia muito bem comparar esse ímpio com o justo, não é isso? Não é isso que ele faz, por exemplo, no Salmo 1, não é? Mas não. Ele vai, por exemplo, se ele olha o coração do ímpio, olha só com quem ele vai, digamos, você vê aqui, um melhor e mal. É isso que ele faz, quando ele coloca e começa a falar a respeito de Deus. Veja, o salmista Davi, ao falar do ímpio, fala do coração. Já no versículo 5 em diante, ele vai falar daquilo que Deus é. Por natureza. Deus, ele não aprendeu a ser assim. Ele é assim porque ele é. A sua natureza é essa. Que natureza é essa? Ele vai falar, a tua benignidade. Em outras traduções, pode ser traduzido por misericórdia. Pode ser traduzido também por amor. Ou por que não a combinação de amor misericordioso? Ele vai falar, Senhor, a tua benignidade contraste. Às vezes trava. Com Deus. Veja, irmãos. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Chega até os céus. Até as nuvens, a tua fidelidade. Tudo isso, irmão, é por natureza. E ele vai prosseguir. A tua justiça é como montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Olha que maravilha, irmãos. A tua justiça é como as montanhas de Deus. É como as montanhas de Deus. E os teus juízos como um abismo profundo. E Davi continua com um contraste e ressalta mais um atributo do Eterno. Sua justiça
inalterável e grande como as montanhas, juntamente com os seus juízos profundos, decorrentes de sua justiça. Olha só, irmãos. O ímpio, irmãos, ele é perverso. O ímpio, ele é um pecador experimentado. O ímpio não faz diferenciação do certo e errado, porque isso para ele não existe. Seu estilo de vida é justamente esse. Porque relativizar aquilo que é verdadeiro e bom é característica do próprio ímpio. Mas olha só com quem o ímpio ele vai constatar, né? Justamente com o Deus que é soberano e poderoso, justo. Deus, ele é justo, irmão. Como diz Deuteronômio 32:4, diz o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Jó 8:3 diz o seguinte: perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Salmo 11:7 fala o seguinte: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Salmo 33:5 diz: ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade de Deus. Sinfonias 3:5 diz o seguinte: o Senhor é justo, no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo. A luz não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O Deus que o salmista está relatando aqui, retratando, é um Deus justo, e justo por natureza. Se o ímpio é um pecador por natureza, e o pecado reside em seu coração, Deus é exponencialmente, irmãos, diferente deste homem, diferente dessa pessoa. Ele é bondoso, como eu falei, não porque aprendeu a ser bondoso, mas sim porque ele é. É sua natureza ser. É sua natureza. Não existe um catálogo no céu a qual Deus tem que obedecer, não. Tudo aquilo que ele faz é movido pela sua própria natureza. Ele é justo. Ele é santo. Ele é bondoso. Misericórdia número 7, perdão. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade, que ele exalta a bondade de Deus, o amor de Deus. Por isso, as tuas asas. E aqui, por último, ele chega a exaltar e a bendizer a bondade de Deus. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra da luz. Vemos a luz. No verso 9, Deus é o manancial de tudo. Nele está a fonte, irmãos. A afirmação assemelha-se ao início do salmo, diz que Deus é luz e salvação. E olha que chocante. Esta ideia antecipa a mensagem do Evangelho, onde Jesus é a verdadeira luz. João, capítulo 1, que João Batista fala a respeito da luz que veio ao mundo. (6 ao 9). Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Ele vai fazer um pedido. Ele diz o seguinte: continua a tua benignidade, a tua bondade, teu amor aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos, a íntima relação com ele. Nesse caso, aos retos de coração, que desfrutarão de sua justiça também. A expressão conhecer o Senhor é uma expressão que denota estreita comunhão com ele, uma vez
não tem tal conhecimento. E livramento e fala do juízo divino ao ímpio, sem temor a Deus. É como se a oração dele, irmão, tivesse sido respondida aqui, quando ele fala: tombar os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem. Vou salientar alguns pontos com vista naquilo que nós observamos aqui. Às vezes, quando olhamos para o ímpio, em nenhum momento ou em raros momentos, nós se assemelhamos a ele. Não sei se você, ao ler os Salmos e quando se depara com esse tipo de narrativa, você já, não sei, talvez, pode ter acontecido o seguinte: eu não sou assim. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Mas o problema não está em você fazer ou não fazer. O problema é que você tem condições totais de fazer tudo isso que o ímpio faz. Justamente com base naquilo que Cristo falou a respeito do coração pecador do homem. Então, uma primeira advertência é que nós possamos tomar cuidado para não cair no erro e no dolo do ímpio. Certo? Segundo, você nota que o ímpio aqui, ele passa a se acostumar com um estilo de vida onde certo e errado não existe. Para ele tudo é normal, tudo é natural. E o que hoje nós vemos por parte da cristandade, irmãos, é caótico, é triste, é de fazer chorar. Principalmente com base nos maus testemunhos que nós vemos por aí afora. É incrível, irmãos, como a igreja do Senhor está se perdendo. E como hoje os crentes em Jesus Cristo estão tratando tudo com muita naturalidade. Talvez nós aqui, não, de forma alguma. Sou um homem das Escrituras, um homem bíblico. Mas você só faz parte de uma parcela. Mas o que tem de ímpio dentro das igrejas, irmão, são poucos. E agem dessa maneira dentro das igrejas. Não só civis, mas eclesiásticas também. O ímpio, ele não só se resume àquele que está fora, mas também aquele que está dentro e não sabemos. Veja que ele adora a prática da iniquidade. Ele não detesta ela, nem se importa se ela vai ser detestada ou não. E o cúmulo de tudo isso é a perversidade. É a perversidade. Só porque vem um contraste. Vem aquele que é perfeito. E é aqui que aquele que, nesse exato momento, está se identificando com a pessoa ímpia, com a pessoa caída, tem que se recorrer. Tem que se recorrer. Esse Deus bondoso, misericordioso, fiel, justo, é a eles. Você nota que Deus preserva os homens e os animais com base em seus atributos admiráveis. E que é nele que nós somos saciados. Somos convidados a beber das torrentes de suas delícias. É nele que nós encontramos o manancial da vida. E é justamente nele, meus irmãos, é justamente em Deus, no grande Yahvé, que encontramos a verdadeira luz. A verdadeira luz em Cristo Jesus, em seu Filho amado. A verdadeira luz, irmãos. Nota, olha só, na tua luz vemos a luz.
Não importa se você é uma pessoa que faz o bem, irmãos. O plano que você faz, o problema está em seu coração. E enquanto o seu coração não buscar aquele, você vai continuar na prática, nos erros deste homem ímpio. Ímpio. O conhece. Versículo 10. E a justiça aos retos de coração. Mas como ser reto? Nele, que foi o único justo, que cumpriu. Ele vai logo para o eterno. Ele vai logo para o Todo-Poderoso. E aqui ele fala: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem. Iniquidade, os experimentados do pecado não resistem diante de um Deus santo, diante de um Deus tremendo. A única forma é se render diante dele e reconhecê-lo como Salvador, como manancial da vida. Esse salmo, irmãos, ele é muito interessante. Ele fala muito aos nossos corações. Que você possa, quando chegar em casa, meditar. Ele, o todo, deveríamos sempre estar andando. Mas que os nossos pais, lá no jardim, fizeram questão de se desviar. Mas, graças a esse bom Deus, foi providenciado salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo culto de hoje à noite. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és grandioso, Tu és fiel. Em Ti encontramos o manancial da vida. Em Ti somos sustentados, meu Pai. Em Ti, meu Deus, conseguimos ver a verdadeira luz. Ó Deus, que o Senhor possa nos permanecer firmes no caminho, porque não é fácil. Olhamos para este homem ímpio que foi descrito nos primeiros versículos, meu Pai. E quando nós analisamos os nossos corações, notamos que às vezes, ou na verdade, não, as semelhanças são grandes, meu Pai, porque somos pecadores também. Porque somos pessoas, meu Pai, miseráveis diante de Ti. Se nós olharmos para os nossos corações, o que nós vamos encontrar é pecado, meu Deus. Ó Deus, se não fosse a Tua graça em nossas vidas, meu Deus, aonde nós estamos neste momento? Talvez, meu Deus, lá fora, pulando o carnaval, desobedecendo as autoridades, meu Pai, porque os ímpios são assim. O certo e errado não existe. Comemos e bebemos que amanhã morreremos. Essa é a máxima do mundo. Mas quando, meu Deus, somos chamados por Ti, meu Deus, o Senhor faz com que nós venhamos mudar, ser transformados de fato, meu Deus. Porque a verdadeira transformação só pode vir do Senhor, meu Deus. Só pode vir do Senhor. E de mais ninguém, meu Deus. A verdadeira mudança só pode vir de Ti, meu Deus. Ó Deus, obrigado, meu Deus, por ter providenciado salvação, vida eterna, por meio do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Ó Deus, que isso seja, e é de fato, meu Deus, uma realidade em nossas vidas, meu Pai. Porque se nós olharmos para o nosso passado, o que
podemos apresentar a Ti e oferecer ao Senhor? Absolutamente nada, meu Deus. Tu és um Deus santo, que odeia o pecado, que visita a iniquidade, meu Deus, e julga com justiça, meu Deus. Porque os teus retos juízos, meu Deus, são eternos e infalíveis. Ó Deus, obrigado por nos livrar da condenação eterna. Obrigado, meu Deus, por nos libertar do pecado, da operação do erro, meu Deus. Obrigado por derramar sobre nós o teu Santo Espírito, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que santifica o homem. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que é fiel e verdadeira, que é espada, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por aquilo que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer. A nossa esperança é como foi cantado aqui, meu Deus. Está naquilo que o Senhor tem preparado para nós, novos céus e nova terra, meu Deus. Lá o pecado não há de existir, não existirá mais. Lá tudo será perfeito, porque aquele que é perfeito estará conosco para todo sempre. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Meu Deus, ser conosco, meu Deus, durante essa semana. E que a tua vontade, meu Deus, seja realizada em nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que mensagem maravilhosa, né, meus amados irmãos? Onde Deus... Pode ficar de pé ainda, a gente já vai encerrar o culto. Onde Deus fala conosco e sobre nós, né? Sobre quem nós somos, mas não deveríamos ser. Sobre quem Deus é e como nós deveríamos ser. Como Elvis falou, a boa notícia é que Ele nos enviou a luz, Ele nos enviou Cristo, que nos dá vida, e somente através dele nós podemos ser quem nós deveríamos ser. Somente através dele nós podemos ser o homem, a mulher que Deus quer que sejamos. E ele faz isso através do Filho dele, amém? Vamos erguer nossas mãos, vamos orar, e em seguida nos despedir com a bênção apostólica. Senhor, te louvamos por este culto que o Senhor nos deu a oportunidade de prestarmos a Ti, ó Pai. Obrigado pelas Tuas misericórdias que foram renovadas essa manhã sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós temos o privilégio e a alegria de iniciarmos a nossa semana cultuando o Teu santo nome, ó Deus. Hoje, nessa representação, nesse ato, ó Deus, de demonstrar que Tu és Rei sobre todas as coisas, que Tu és Rei sobre a nossa vida, que os nossos dias não são nossos, mas são Teus, como o dia de hoje, que é o Teu dia, e nos alegramos nele. Ó Pai, abençoa o Teu povo aqui, que as tarefas comuns, diárias, que eles vão exercer, e nós vamos exercer a partir de amanhã, não sejam pesadas, não sejam um fardo ao nosso coração, mas que sejam desfrutadas e executadas para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa semana, nos dá uma semana na Tua presença, nos dá uma semana de meditação na Tua palavra, porque o leito do ímpio é marcado por tramas, por planejamento de como fazer o mal e como continuar em rebelião contra Ti. Mas como diz os Salmos, o leito do Teu servo e da Tua serva é marcado por meditar na Tua lei antes de dormir, por orar na Tua palavra antes de dormir, por deitar a cabeça no travesseiro e descansar, porque o Senhor lhe faz adormecer em segurança. Nos dá uma semana então abençoada, ó Pai. Lembrando de Ti ao acordar, ao adormecer. E nos traz, ó Deus, em paz, na quarta-feira para orarmos ao Teu santo nome. Na sexta-feira para a doutrina, ó Deus, para aprendermos de Ti. E no domingo, ó Pai, para a EBD e para novamente estarmos aqui reunidos proclamando que o Teu Filho é Rei sobre todo o universo. E
e Rei sobre todos, hoje e sempre. E que o teu amor verdadeiro, fiel, e as consolações do teu Espírito Santo, que nos tem acompanhado, que têm sido renovadas todos os dias sobre nós, que têm sido experimentadas nos dias de alegria e nos dias de sofrimento,